Fala galera, parte número 2 aqui com Márcia Gomes contando a sua história de vida e a sua jornada espiritual. Márcia, a parte número 1, estava contando pra gente toda a sua relação com a igreja cristã evangélica, infância, adolescência, e você começou a falar sobre o profissional. E aí? E aí, eu fui fazer eu fui fazer uma prova de vestibular, não passei, né? Aí fui fazer um cursinho, porque eu queria passar no ITA, né? Que é uma escola difícil de passar. E aí me dediquei um ano. Nesse um ano eu me afastei completamente de igreja, porque eu tinha que estudar muito. Eu estudava segunda até 10 horas da noite, sábado, domingo, enfim. Foi um ano de completo estudo. Passei para a faculdade. E aí foi vida universitária, né? Muito estudo, muita dedicação. Depois que eu me formei, então eu me casei e nesse tempo eu fiquei um pouco afastada. E quando que a espiritualidade me chama novamente, né? Quando? Bate na minha porta, né? Quando eu entro em depressão em 2012, eu estava na minha busca profissional, eu estava tudo indo muito bem. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava com um cargo executivo, benefícios de um cargo executivo, liderava equipes na Índia e que eles entregavam um serviço delivery de analytics, eu trabalhava na área de TI. E nesse momento, primeiro, né, foi a minha primeira viagem para a Índia, ainda só conectada com o profissional, né? Então, a minha espiritualidade era orar a Deus, pedir proteção, agradecer essas coisas mais da minha prática diária que persiste até hoje. Mas quando eu vou para a Índia... Isso, estou bem curioso para saber, porque a Índia é um país muito diferente do Brasil. Muito a cultura, diferente, né? Então, passa para mim primeiro essa visão de... Você disse que a primeira viagem não foi muito com foco na espiritualidade. O que você viu lá? Não foi nada, na verdade... Me passa esse outro foco aí. E aí? Quando eu fui para a Índia, eu fui para receber um treinamento de uma semana. Aliás, foram 2 semanas, 15 dias. E aí eu comecei a interagir com os profissionais que estavam me ensinando lá e parecia assim que eu estava em casa. Tinha uma energia assim que me conectava com aquele povo e com aquele lugar, apesar da Índia ter muitas diferenças sociais, né? Tem muitos lugares que não tem nem saneamento básico. Você anda na rua assim, parece assim enfim, um lugar sujo, barulhento, tem corvo para tudo que é lado, né? E aí eu olhava para as pessoas, elas eram muito acolhedoras, eu me sentia assim, em família, uma coisa que eu falava, caramba, mas como isso, né? Então, a Índia me marcou nesse quesito. E eu fiz boas amizades lá, com pessoas que a mãe de uma pessoa que eu conhecia o pai dela era médico Ayurveda, a mãe de uma outra pessoa era do Ayurveda. E eu tive primeiro contato com esse assunto, mas eu não sabia direito o que era, só sabia que eles trabalhavam com Ayurveda, medicina ayurvédica. E aí, enfim, mais para frente eu tive a depressão. E aí eu decidi que, por ter muitas pessoas na minha família com depressão e eu vi os efeitos negativos de tratamentos com remédios, dependência química, tudo, minha mãe também teve depressão algumas vezes, eu decidi que tinha que seguir um outro caminho e fui buscar esse outro caminho. Nesse momento, eu comecei a fazer análise com uma psicanalista, eu comecei a fazer atividade física mais intensa, yoga, foi isso, né? Que foi o que o médico me prescreveu, o posterior, né? O que tinha me passado a receita, eu não quis seguir esse caminho.
E nesse caminho eu fui descobrindo o yoga, em seguida a meditação. Não conseguia fazer meditação, mas eu sabia que era bom. Como todo mundo, né, que começa, sabe que é bom, mas é difícil, né, inserir essa prática na rotina. E aí surgiu na escola onde eu fazia yoga um curso de Ayurveda, de formação de Ayurveda. Eu falei, eu vou fazer esse curso. O que é Ayurveda? Ayurveda. O que é isso? O Ayurveda é um braço dos Vedas, né, de uma cultura milenar. É o braço de saúde e medicina, né? Então, no Ayurveda, que é uma disciplina muito grande de cuidados de saúde, significa medicina da vida. Então, ela traz nos 9 pilares do Ayurveda, tudo para que nos ensine a ter uma vida saudável e longeva. Porque não adianta só você ir longe na idade. É importante que se vá longe na idade e com a integridade física, mental, emocional, para que a gente tenha uma vida saudável até o fim. E o Ayurveda, ele traz esse conhecimento para a gente, através de tratamentos de doença, tratamentos preventivos, a questão da alimentação, quais são os alimentos bons para você, não necessariamente é bom para mim. Traz o conhecimento de si mesmo, dos doshas, da constituição física, o que seria mais ou menos configuração, né? Você tem uma configuração, eu tenho outra, e para cada tipo de pessoa tem um indicado alimentação, tratamentos, né? Então, tem pessoas que são mais aceleradas, elas precisam fazer um tipo de prática de atividade física, porque se seguir um outro pode agravar esse estado acelerado. Enfim, ela traz muitos conhecimentos. E quando eu comecei a fazer essa formação, eu fui vendo que eu podia cuidar de mim de uma outra forma, mudando com a alimentação, trazendo práticas saudáveis para a minha vida. E lembra que eu falei que eu era uma criança doente, uma jovem doente? Porque a doença sempre me acompanhou. Eu vivia tendo faringite, esofagite, laringite, alergias de pele, enfim, um monte de doença. Porque hoje eu entendo que eu era frágil emocionalmente, entendeu? E hoje eu vejo que muitas doenças vêm desta fragilidade de não conseguir lidar com as dificuldades, lidar com essa visão de mundo complicada, né? Eu vejo hoje isso, muitos adolescentes que olham para esse mundo e falam, esse mundo não me pertence, eu não faço parte desse mundo, porque eu acredito nisso, nisso e nisso, olha que mundo doido. Então, isso traz um sentimento também de não pertencer a esse mundo. Então, a gente naturalmente adoece. Quer dizer que aquela ideia do mente sã, corpo são, é isso? Com certeza. Porque, assim, tudo vem da mente, né? Os pensamentos nossos, eles geram uma frequência eletromagnética de energia positiva ou negativa. E esses pensamentos, eles desencadeiam na gente emoções, e essas emoções se manifestam no corpo físico, né? É muito comum, num atendimento, eu sempre vou medindo onde que a pessoa está sentindo quando está falando de um determinado assunto. Então, se a gente fala, às vezes, de um assunto de muita culpa e muita vergonha, dói aqui no peito, a pessoa fala, tá me apertando o peito. Então, assim, é nítido e visível e comprovado que muitas emoções, quando elas disparam na gente com muita força, elas desencadeiam uma dor no corpo físico imediatamente, né? Quando a gente, às vezes, vivencia muita raiva, dá logo vontade de ir no banheiro. Às vezes, desanda tudo, né? O intestino. Cai a pressão, acontece um monte de coisa, né? Então, ou sobe a pressão, né? A pressão sobe, né? Então, assim, desencadeia uma manifestação física imediata. Então, você imagina uma pessoa lidando com pensamentos negativos constantemente,
ai, esse mundo não serve para mim, né? Ai, é tão difícil. Ai, isso, ai, aquilo, vai trazendo uma energia muito baixa e naturalmente se manifesta no corpo físico. Então, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que a minha mente era uma mente de uma criança muito triste, muito para baixo, né? Eu me sentia não vista, não aceita, não um monte de coisas. Então, naturalmente, eu desencadeava muitas doenças. Interessante, né? Reflexos da sua infância estavam sendo trazidos ainda na sua vida adulta. Ah, sim. Se a gente não muda, isso persiste, né? Porque é um padrão mental. Se a gente vem com um padrão mental, e o padrão mental geralmente se consolida na família, né? Então, uma família disfuncional gera crianças com padrões mentais disfuncionais. E ela, se não houver um processo terapêutico de tomada de consciência, de mudança e transformação, a pessoa leva isso para a fase adulta. A gente não vê no trabalho, não é muito comum, pessoas às vezes terem um surto do nada, ou não consegue lidar bem com o chefe, ou não consegue lidar bem com a pessoa do trabalho, ou tudo está reclamando, ou a pessoa se coloca no papel de vítima, é aquele sofrimento. Então, assim, muitos dos comportamentos que a gente repete no trabalho, eles vieram de uma dor na infância. E se a gente não cura, a gente leva isso para a vida, a gente leva isso para o trabalho, a gente leva isso para dentro de uma nova família. E às vezes a gente fala assim, ai, agora eu vou montar a minha família do meu jeito, vai ser tudo diferente. E leva os padrões. Aí esquece, aí passa um tempinho, daqui a pouco a gente está repetindo os mesmos padrões, né? Dos nossos pais, né? Aquela música da Elis Regina, exatamente como nossos pais. Então, em contato com a Ayurveda, me trouxe muito conhecimento e muita ferramenta que eu comecei a aplicar na minha vida e vi diferença, me curei de muitas coisas. E na última aula desse curso de Ayurveda, que eu sou muito grata ao meu professor, surgiu ali uma discussão e ele entrou na explicação de como ele via a espiritualidade. E aquilo, Eric, eu falei, gente, eu acho que eu sempre pensei desse jeito, mas nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma. Aí, na minha cabeça, fechou. Aquela equação que não fechava lá no passado, fechou? Fechou. Eu falei, gente, é isso. É esse o conceito que eu tenho. E o conceito que foi apresentado para mim é muito simples. É como se você não vai, por exemplo, alguém vai, junta dinheiro e vai para Disney. Para quê? Para viver uma experiência. Vai lá, tá pagando para ir nos brinquedos, vai passar medo, vai passar terror, mas sabe que aquilo vai passar. E é só uma experiência, porque daqui a pouco tudo acaba, né? E na nossa existência aqui, na matéria, é uma experiência também. Tem coisas que a gente vai vivenciar boas, outras ruins, mas faz parte da nossa experiência. E se a gente não se apega a esses... porque o sofrimento vem do apego, né? Da dor, da situação que eu estou passando. Se eu não me apego e deixo fluir, eu vou vivenciando as experiências e vou esvaziando a minha mochilinha das coisas que eu tinha que resolver aqui e vou enchendo a mochilinha também com outras coisas que eu tenho que resolver nas próximas e pronto. Parece simples, né? Mas na prática, nem tanto. Muito bem, Márcia. Estamos terminando a parte número 2. Eu estou adorando o papo. E na parte número 3, eu quero saber um pouco mais dessa sua segunda viagem e de toda essa filosofia de vida que você trouxe para si, tá bom? A você que está em casa, curta, comente, compartilhe. Se você está assistindo pela playlist, é só manter. A parte número 3 já virá. Caso contrário, logo, logo a gente volta. Até daqui a pouco, hein?